Boa noite. Boa noite. Acho que todos aqui já me conhecem, mas se alguém ainda não me conhecer, meu nome é Carla, faço parte do CA já há algum tempo, né? E hoje, graças a Deus, estarei estudando com vocês mais uma vez. Vou fazer uma breve leitura, para podermos já nos harmonizar, né? Com a espiritualidade amiga que vai estar aqui estudando, nos influenciando em bons pensamentos deste momento. Controla a vontade, gerando um clima de disciplina para os teus hábitos e evitarás o desregramento, os conflitos comportamentais e os desajustes. Quem não acredita em disciplina pode ser comparado a uma pessoa que dirige um veículo sem freio numa descida. Candidata-se ao desastre. O que vitalizas pelo pensamento converte-se em realidade no mundo das formas. Sabendo discernir e lutar pelo que te convém e te será melhor. Aprenderás a conduzir-te com um equilíbrio que te poupará inúmeros dissabores. A vontade bem canalizada consegue realizações gigantescas. Conduze-a, pois, com sabedoria e nunca te arrependerás. Jesus, bondoso e amado Mestre, espiritualidade amiga, nossos anjos guardiões, queremos vos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, aprender mais uma vez convosco, com os vossos ensinamentos, amado Jesus. Queremos lhe pedir que a espiritualidade amiga possa suavizar bons pensamentos, boas palavras, bom entendimento deste estudo da noite de hoje. Que assim seja. Bom, confesso a vocês que sendo mês das mães, eu gostaria de ter dado um estudo sobre as mães, né? Mas foi de última hora que minha amiga Neide me convidou e eu já estava com esse estudo pronto, que eu fiz esse mesmo estudo em Alegre semana passada. Eu falei, Neide, dá sim para fazer, né? Já tenho aqui um estudo pronto, por isso não trouxe um estudo aí sobre as mães, fica para a próxima, né? Mas esse estudo também vai ser muito bom para as mães, né? Porque nós vamos falar aí do Consolador. Por que eu fiz esse estudo mês passado? Porque foi mês de Páscoa e nós vemos nas maioria das religiões, na maioria das igrejas, né? Muito ali aquela imagem, né, de Jesus sendo sacrificado, de Jesus passando por tudo aquilo, de Jesus na cruz, né? Aquele momento da dor, aquele momento da crucificação. E a doutrina espírita, ela nos leva a refletir o porquê da dor que Jesus passou, por que Jesus veio e deixou todo aquele ensinamento, qual era a necessidade de tudo aquilo. A necessidade era de prepararmos a um dia sermos espíritos gigantescamente felizes na seara do bem. Mas seria impossível nós conhecermos o Consolador, nós atingirmos um grau de conhecimento mais específico e maior, né? Sem aquele ensinamento grande e vivido pelo nosso Mestre Jesus aqui na Terra. Então, que nós não lembremos do nosso Mestre Jesus pela dor,
mas que lembremos dele pelo amor. Para não ser preciso aprendermos pela dor. E aprendermos sim com amor, com reforma íntima, com brandura, né? Antes de falar um pouquinho do Consolador prometido por Jesus, vamos falar como ele chegou até nós. Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Allan Kardec estudou nas melhores escolas possíveis daquela época. Inclusive estudou com Pestalozzi, né, que era a maior na França naquele momento, na Europa. E depois de muito estudar, de muitos livros que ele escreveu ali como pedagogo, dentro da ciência, dava aula. Então era um grande homem, né, cientificamente, humanamente falando. Mas ele ainda não havia tido contato com o mundo espiritual. Ele havia sido preparado psicologicamente, materialmente, para receber depois, né, a boa-vinda dos nossos espíritos superiores para que ele pudesse codificar a doutrina espírita. Então, Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Durante vários anos, Hipólite Leão Delisle Rivail, nosso querido Allan Kardec, foi secretário da Sociedade de Frenologia de Paris e participou ativamente dos trabalhos da Society of Magnetism, Sociedade de Magnetismo, dedicando-se à investigação do sonambulismo, do transe, da clarividência e de vários outros fenômenos. Ou seja, antes de Allan Kardec ter contato e conhecimento com o mundo espiritual, ele já estudava o sonambulismo, ele já estudava o que era transe, né? E já estudava sobre a clarividência, né? De alguém ver ali um ser que já havia desencarnado, o espírito de alguém vivo ali na frente. Então ele já estudava sobre isso aí, ele já tinha essa curiosidade, essa vontade de discernir esses mistérios, esses fenômenos, né? E de vários outros fenômenos. Mas a partir de 1852, Rivail, Allan Kardec, iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade. Numa época em que a Europa despertava a atenção para os fenômenos conhecidos como espíritas, né? Rivail investigou fenômenos espirituais registrados nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Tomou conhecimento das mesas girantes e da escrita mediúnica, fenômeno que mais tarde testemunharia e passou a se comunicar com os espíritos. Ou seja, naquela época havia virado moda, né? As mesas de madeira, e ali tinham os ilusionistas, vamos dizer assim, aquele médium de efeito físico, mas que não tinha estudo e conhecimento da sua mediunidade, porque até então não havia uma doutrina espírita com o livro dos médiuns. E o mundo espiritual tinha chegado no ápice, ele queria entrar em contato com o mundo físico e dizer: estamos aqui, vocês precisam evoluir, precisamos evoluir juntos, até um espelho do mundo extrafísico. Então o mundo espiritual começou a ficar muito apto no planeta Terra. E esses médios de efeito físico iam para teatros, né? Muitas das vezes em praça pública, estava ali uma mesa de madeira. E as pessoas da plateia faziam perguntas àquele madeirinho, àquela mesa, aquele médium. E a mesa batia uma vez para sim, duas vezes para não. Ela respondia perguntas, né? Levantava realmente, respondia perguntas, certas partes. Havia também, né, igual aqui, essa transcrita espírita, né? Hoje nós temos aí até alguns filmes de terror aí ruins, né? Que o terror do mundo espiritual só existe para quem não conhece o mundo espiritual. Fazia ali um círculo, né? Onde tinha ali várias letras, né? E colocava no centro, né? Uma linha com uma espécie de pedrazinha, até hoje tem gente que faz isso, ali. E uma certa energia ia escolhendo as letras, formando palavras, formando frases, né?
E Kardec pegou conhecimento disso aí. E quanto mais ele ia estudando para dizer que não havia nada de fenômeno, nada de especial, nada de espiritual, mas ele se convencia que havia uma força maior, que havia algo maior naquilo que acontecia, naquilo que se passava. Então, mais ele foi se aprofundando para dizer que não existia. E quanto mais ele dizia para ele mesmo que não existia, mais ele via que existia o mundo espiritual, a ação do mundo espiritual sobre o mundo físico, né? E um dos espíritos, conhecido como espírito familiar, passou a orientar seu trabalho espiritual e teria revelado que já o conhecia no tempo dos druidas, na região da Gália, com o nome de Allan Kardec. A partir de então, ele abriu mão de sua identidade das atividades profissionais para se tornar Allan Kardec, nome que teria origem em encarnações anteriores. Ou seja, Allan Kardec se chamava Hipólito Leão Denizarte Rivail. Seu nome de registro era esse. Porém, como ele já tinha escrito muitos livros famosos, era um grande professor, um grande pedagogo, fazia parte, ali das coisas de ciências, ele queria que a doutrina espírita chegasse, que o Consolador chegasse até o seu semelhante, até o próximo, por vontade própria, por iluminação, determinação do mundo espiritual, não porque ele tinha um nome grande regido diante da sociedade. Foi por um ato de humildade e de muito cuidado que Allan Kardec não assinou Rivail nos livros da codificação espírita, como ele assinava antes em todos os seus outros livros. Ele assinou Allan Kardec, o nome de encarnações passadas, quando ele fez parte do tempo dos druidas. Na codificação espírita, uma metodologia utilizada por Kardec essa foi a mais importante, tá? Todas as perguntas e respostas feitas por Kardec aos espíritos eram revisadas e analisadas várias vezes, dentro do bom senso. As mesmas perguntas respondidas pelos espíritos através dos médiuns eram submetidas a outros médiuns, e em várias partes da Europa e América. Assim, o codificador viajou por cerca de 20 cidades. Ou seja, ele fazia uma pergunta aqui em Guaçuí. Ele saía daqui em Guaçuí no tempo que não havia celular, telefone, nada disso, né? Ia lá em São Paulo, fazia aquelas mesmas perguntas a outro médium lá. E lá ele obtinha as mesmas respostas daquele médium que ele teve aqui em Guaçuí. E ele juntava aquelas respostas e ele estudava aquelas respostas para chegar ao consenso de que era verídico a resposta que aquele médium, aquele espírito havia passado através daquele médium. Então, e isso, gente, levou muito tempo. Então, a doutrina espírita, ela não chegou para a gente num surto, ela não chegou para a gente porque Allan Kardec teve uma intuição e quis escrever. Allan Kardec estudou com Pestalozzi. A ciência de Pestalozzi, ela vai pela comprovação dos fatos. Então, Kardec tinha que ter um ritmo de comprovação dos fatos para chegar a uma tese concreta, para depois ele passar para os livros, para a codificação da doutrina espírita. E isso que ele fez, de viajar de cidade a cidade, foi para evitar a influência dos médiuns sobre as colocações dos espíritos, pois estes médiuns não mantinham contato entre eles, somente com Allan Kardec. O controle rígido de tudo que vinha de informações do mundo espiritual ficou conhecido por controle universal dos espíritos. Então, se vocês lerem o livro O que é o Espiritismo, vocês vão entender direitinho o que é esse controle universal dos espíritos. Disto estabeleceu-se dentro da doutrina espírita que qualquer informação vinda do plano espiritual só terá validade para o espiritismo se for constatada em vários lugares, através de diversos médios que mantinham contato entre si. Ou seja, eu sou alguém influente dentro de Guaçuí,
E Kardec está escrevendo aqui, codificando um livro. Eu vou chegar até Kardec e falar, eu quero que você coloque isso e tal. Não, não houve isso. Né? Não houve isso. Nós sabemos que, infelizmente, até na nossa própria Bíblia isso aconteceu. Né? Houve vários concílios, né? E muita coisa foi tirada, outras coisas colocadas. Eu já fiz até uma palestra sobre o estudo bíblico. Passei bem claro, bem amplo isso aí. Né? Que muita coisa foi colocada e tirada e outras tentaram modificar. Mas Jesus, sabendo que isso aconteceria, nos enviou sua mensagem em parábolas, para que depois houvesse o quê? Um codificador, para descodificar as suas palavras com os olhos do Espírito e não com os olhos da matéria. Mas após muito estudo, disciplina e esforço, e dedicação, veio a codificação espírita, com o Livro dos Espíritos, em 1857. Este é o principal livro da doutrina espírita, sustentando todas as outras obras doutrinárias. É composto de 1018 perguntas, feitas por Kardec aos espíritos superiores responsáveis pela vida do espiritismo, o Consolador prometido aos homens. Logo após, o Livro dos Médiuns, em 1861, que descreve os benefícios e os perigos da mediunidade. Kardec e os espíritos superiores alertam sobre a sutileza desta faculdade, para que uma pessoa possa contatar os espíritos sem prejudicada por entidades maléficas, descontrolando sua mediunidade. Porque mediunidade, gente, ela é responsabilidade, ela não é presente. Quando li esta frase, me lembrei muito daquela parte do fariseu e do publicano, né, na Bíblia. Que o fariseu chegou ali no templo, orando em voz alta, se dizendo, porque ele conversava muito com Deus, porque ele era muito grande, porque ele era muito certo, porque ele só tinha, como é que se diz assim, pessoas de alto galardão ao redor dele, se sentindo muito superior por conversar com Deus. E o publicano, né? Ali no seu cantinho, orando de cabeça baixa, cabisbaixo, mas dizendo a Deus, Senhor, eu sou pecador, me perdoa por ser pecador, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Então esse livro dos médiuns, ele é muito necessário para quem quer conhecer o Espiritismo, para quem quer participar da doutrina espírita. Até porque todos nós no planeta Terra somos médiuns. Porque médium é o mediador entre o mundo espiritual e o mundo físico. A todo instante que você sentar no seu quarto e fazer uma prece, você está entrando em contato com o mundo espiritual. Você está exercendo a sua mediunidade. Está exercendo. Todos nós somos médiuns. Então, para que nós não fiquemos, né, à mercê de irmãos inferiores, de irmãos enfermos, é preciso conhecer melhor o mundo espiritual, conhecer melhor a nossa grandeza moral, para atrairmos para nós boas energias, bons semelhantes, né? Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Para mim, a obra mais bonita, a obra que mais me chama a atenção, né? Esta obra é inteira tirada da Bíblia. Ao contrário do que muitos conhecedores de outras doutrinas falam sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esta obra é inteira tirada da Bíblia. Quem não leu, que tem oportunidade de ler e de pegar. Ali tem as parábolas maravilhosas do nosso Mestre Jesus, explicado aos olhos do Espírito imortal, nos passando uma grandeza moral imensa, a fim de nos ensinar que para ser feliz precisamos atingir certa grandeza moral, mas que não precisa ser hoje, agora, da noite para o dia. Deus nos dá tempo para ir exercendo aos poucos aquilo que Jesus deixou em suas parábolas, para ir aprendendo aos poucos, porque Deus sabe que nos criou simples e ignorante, mas também sabe que nos deu uma capacidade imensa de inteligência
porque não é à toa que temos o livre-arbítrio, né? Nos deu uma capacidade imensa de inteligência para refletir sobre as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos, né? E buscarmos a nossa evolução moral. Sabemos nós que o íntimo de Deus está dentro de nós. Nós somos o sal da terra. Nós viemos do amor de Deus. Por isso, a todo instante, no nosso inconsciente, e muitas vezes no consciente, somos cobrados quando erramos. Nossa própria consciência nos cobra, não é Deus que vem nos julgar, nos condenar, nos maltratar. É a nossa própria consciência. Porque sabemos que viemos do amor e pelo amor teremos que voltar. Para o amor teremos que voltar. Né? Então, esta obra pode ser entendida como a parte moral da doutrina espírita. Nela, Kardec e os espíritos superiores comentam numa linguagem acessível as principais passagens da vida de Jesus, apresentando conselhos importantes sobre nossa conduta diária, frente às dificuldades e dúvidas da vida. Depois veio o céu e o inferno, que descreve a vivência espiritual de espíritos de diversas classes, crenças e condutas após o seu desencarne. Rainhas, camponeses, religiosos, assassinos, ignorantes e intelectuais. São alguns dos que contam o que os aguardavam depois de suas atitudes terrenas e como poderão ser suas vidas futuras, ou seja, após o desenlace do corpo físico. Não há rei, não há rainha. Somos todos iguais. Todos espíritos em evolução. E todos nós seremos o quê? Cobrados pela nossa própria consciência a necessidade de melhora. Depois a Gênese, em 1868. Kardec explica a Gênese bíblica, segundo seus conhecimentos científicos e sua interpretação da doutrina espírita cristã. Expõe o que são os milagres explicados pelas leis da natureza, produtos da modificação dos fluidos que nos cercam. Enfim, faz a religião e a ciência caminharem juntas, fortalecendo a fé dos que creem em Deus. Gente, Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. Ele não criaria leis naturais que ele precisasse vir com um milagre e modificá-las depois. Nós só acreditamos em milagres porque nós não conhecemos verdadeiramente as leis naturais das coisas. Por exemplo, quando ele fala que o mar se abriu, para passar. Aí a gente vê um montão de desenho do mar aberto assim e a areia ali no fundo. A ciência já comprovou, já filmou, já mostrou que em tantos anos aquele lugar ali do mar se baixa e a água fica aqui abaixo do joelho, não dá para a gente passar. Um espírito, mais evoluído, sabendo que na Terra havia aquele médico que estava determinado a libertar aquele povo, levar a ideia de um Deus único para a sociedade. Veio até com ele dizer, pastor, talvez influenciar, nem falar, influenciar, para passar ali na hora tal. São as leis naturais, a lei natural daquele rio baixar naquele momento. Tem uma explicação. Assim como diversos outros fatos, aos quais até de palestras aqui também já falei, sobre os milagres, os efeitos dos fluidos, que existem. Porque tudo ao nosso redor é fluido magnético. Este fluido, eleva até pensamento. Eu estou pensando agora na Luísa. Se eu pensar algo ruim para a Luísa pode até sentir uma dor de cabeça, porque eu enviei essa energia através desse fluido para a Luísa. E se eu pensar algo bom, estou pensando algo bom, tá, Luísa? E eu vou enviar para ela esse sorriso que eu enviei agora. Então a gente fica muito ali preso no milagre, tem aí as campanhas do milagre, Deus criou leis naturais específicas, perfeitas. Ele não precisa estar vindo modificá-las. Não precisa vir modificá-las.
Mas o que é o Espiritismo? O Espiritismo é o conjunto de ensinamentos do mundo invisível, trazidos pelo Espírito de verdade, juntamente com um grupo de espíritos superiores, a fim de explicar e confirmar as palavras de Jesus, sem dogmas, esclarecendo que Deus criou os homens, esclarecendo Deus que criou os homens, e extinguindo o Deus que os homens criaram. Porque o Deus que criou o homem, ele é soberanamente justo e bom, ele é o amor. E o Deus que o homem criou com suas crenças humanas, ele não tem uma justiça divina. Porque como ele vai dizer que ele é justo se ele coloca alguém para nascer morador de rua, ou para nascer lá num país muito pobre, e coloca outro para nascer num país muito rico, numa família muito perfeita, coloca uns para nascer com deficiência, e outros para nascer dentro do corpo perfeitinho, uns para nascer feinho como eu, e outro bonito igual minha filha. Então, o que seria este Deus que o homem criou? Este Deus que condena, que não perdoa o erro de seus filhos. Este é o Deus que o homem criou com suas religiões carnais. Porque o Deus que criou os homens, ele é um consolador. Ele nos consola através do perdão, da compaixão, do amor. Ele não nos condena, ele não se ira sobre aquilo que ele mesmo criou. Porque tudo que ele cria é perfeito. Como ele irá se irar diante de algo que ele criou perfeito? Né? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E o que não é Espiritismo? Rituais, velas, oferendas, roupas especiais, cobrança financeira de qualquer tipo, promessa de cura. Poxa, mas eu queria ser curado. Você vai ser curado pela sua própria fé. Quando chegar o momento do término daquela provação ao qual você mesmo pediu antes de reencarnar para passar aqui na Terra. Não sou eu, Carlos, que vou aplicar um passo em você aqui dentro da casa espírita e vou te curar. Porque até o Mestre Jesus, quando curava, ele não dizia, levanta porque eu te curei. Levanta-te porque tua fé te curou. Porque tua fé te curou. Então, todo lugar que você chegar, que tiver rituais, oferendas, que tiver vinténs financeiros, vestes específicas, promessa de cura, não é a doutrina espírita, não é o consolador prometido por Jesus. Mediunidade forçada, você tem que ir porque você tem que desenvolver sua mediunidade. Você é médium, não. Deus nos deu livre-arbítrio. Se eu não me sinto preparado hoje, que eu me sinto amanhã. Até porque para exercer minha mediunidade, primeiro eu preciso estudar. Não me basta só querer ser médium ostensivo e chegar dentro da casa espírita e falar, eu estou aqui para receber os melhores espíritos possíveis. Até Divaldo escreveu não sei quantas 1000 páginas e depois rasgou tudo, queimou tudo, jogou fora, porque tinha que estudar mais para escrever mais depois. Teve que estudar. Teve que ler a codificação inteira, não foi lá fazer uma palestra. Chegou lá, gente, o espírito não veio fazer palestra. Sentou e ficou ali perdido. Daí a pouco, o espírito de Jonas chega, olha, eu vou te ajudar dessa vez por essas pessoas que estão aqui. Pelo dirigente da casa, pela doutrina, mas não por você. Se você quer ser palestrante, estude. Se você quer escrever livros, estude. Aí Divaldo, pelo amor de Deus, só me ajuda, só fala. Não zamba comigo agora não, zamba depois. Aí levanta lá, gente, o espírito chegou, vou falar, o espírito chegou. Até Divaldo teve que estudar. E olha como Divaldo, né? É um ser evoluído, né? Evoluído porque praticou a caridade durante a sua encarnação inteira. E a caridade é o que mais nos eleva na nossa encarnação, né? Então, comunicação de espíritos em público.
torna a repetir ali sobre, né, ali o momento ali que um estava orando, publicando orando, né, e o outro orando. Gente, eu não preciso estar demonstrando em praça pública, eu sou médico, eu sou psicografista, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não preciso ir para a televisão mostrar que eu sei ver vida e isso e aquilo. Chico Xavier foi o maior escritor de toda a América. Escrevia dentro de seu quarto durante as noites, com portinha fechada, uma velazinha, uma lumináriazinha. Mas para expandir a doutrina espírita, o Consolador, para consolar corações na humanidade, né, e se tornar a bola de luz que ele se tornou para nós, foi necessário que ele passasse sim algumas psicografias, algumas mensagens em público, até em programas de TV. Foi necessário. Mas em nenhum ele disse que o mérito era dele. Em nenhum momento a gente vai ver ele dizer o mérito é meu. Nem quando ele ia responder sobre outras religiões, sobre os livros que ele psicografava, até porque ele nunca ficou com R$1 de nenhum deles, de nenhum dos livros, porque ele dizia não é meu. Esta mediunidade é uma responsabilidade que eu trouxe. Ele dizia, é uma responsabilidade que eu trouxe, a fim de ajudar o meu semelhante. Porque vendo o meu semelhante bem, eu estarei bem. E a doutrina espírita, ela nos consola porque ela nos diz o quê? Que para que eu fique bem, para que eu esteja bem, eu tenho que fazer bem ao meu semelhante. Eu tenho que ser luz por onde eu passar. E quando eu errar, que eu não me aprisione no meu erro, mas que eu aprenda com o meu erro de hoje, a aceitar ou não, a não continuar errando, a não permanecer errando, né? E conversas e adivinhações durante ou após o passe. Eu vou lá porque fulano vai me orar, vai me aplicar um passe, ele vai ver o que está acontecendo comigo, ele vai ver isso e aquilo. Também não, gente. Isso não é espiritismo cristão, isso não é o espiritismo consolador, codificado por Allan Kardec. Para consolar, seria preciso compreender primeiro as necessidades humanas diante de tantas provas e expiações. Seria preciso antes estudar, se apresentar e depois aplicar tais conhecimentos esclarecedores, a fim de consolar corações e comover multidão de espíritos, com princípios sérios em diversos conceitos. E foi isso que Kardec fez. Primeiro Kardec estudou. Depois Kardec apresentou a doutrina, né? E agora está sendo aplicada por mais de 150 anos. Ela vem sendo aplicada. E multidões de corações que aprenderam desde lá vão reencarnando e vão trazendo esta boa nova do Consolador, para que um dia o nosso planeta seja um planeta mais vívido na mensagem do nosso Mestre Jesus. E a doutrina espírita, ela tem conceitos maravilhosos, conceitos consoladores, conceitos esclarecedores. Todos eles tirados das palavras de Jesus. Conceito espírita da existência de Deus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Está em Mateus. Para crer-se em Deus, basta se lança olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que nada pode fazer alguma coisa. Está lá no Livro dos Espíritos. Deus existe e é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é imutável, imaterial, único.
onipotente, soberanamente justo e bom. Também está no livro dos Espíritos. Este é o conceito da existência de Deus dentro da doutrina espírita. Conceito da existência da vida espiritual. Também está lá, tirado da Bíblia. 6 dias depois, Jesus foi para o Monte Alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Dentro da doutrina espírita, chamamos isso aí de transfiguração. Os apóstolos Pedro, Tiago e João viram Jesus conversar com os espíritos dos profetas Moisés e Elias, demonstrando a existência do espírito, da vida espiritual e a possibilidade de comunicação entre os dois mundos. Então Kardec não tirou isso da noite para o dia. Kardec estudou isso dentro da Bíblia e descodificou para a gente. Conceito de reencarnação. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabaste de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. E perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhes Jesus: é certo que Elias há de vir, e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não conheceram, e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Ou seja, se a reencarnação era algo distinto, se não existisse, como seus discípulos compreenderiam que o João Batista que havia sido degolado era o mesmo Elias que havia de vir? Né? Então, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 78% água no meu corpo. O embrião nasce e é formado dentro da água da placenta. E o que move o corpo físico, sustenta ele e tem força sobre ele é o Espírito. Então, renascer da água e do Espírito. E a água é a maior fonte de vida da Terra. Se não existisse reencarnação, então qual é a justiça das crianças que morrem prematuras ou das pessoas que nascem com doenças crônicas? Qual a justiça e a bondade das penas eternas? Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Se Deus fosse justo, sem a lei da reencarnação, sem a lei de causa e efeito, torno a repetir. Que seria das mães que perdem seus filhos no ventre, ou que perdem seu filho no colo e ele falece ali tão novinho? Que seria das crianças que nascem já com doenças crônicas terríveis, de ficarem entubadas, de viverem ali só por 7, 8, 10 anos, enfermas na cama? Se aquele espírito ali naquele corpo tivesse vindo sem pecado algum? Não. Deus é tão justo que Ele faz um novo corpo a um espírito velho que precisa de uma nova oportunidade. Ele não faz um novo espírito a um novo corpo, gente. É um novo corpo, uma nova oportunidade a um espírito já velho, que já traz em si os erros e acertos de suas milenares reencarnações passadas.
E antes de reencarnarmos, pedimos por aquela prova. E muitas das vezes pedimos além do que conseguimos passar. Mas Deus é tão bom, é tão justo, que Ele sabe que nós não aguentamos nem passar por tudo, naquele auge ali de querer nos tornar, perfeitos de uma vez só. Aí Ele vai dando aos poucos. A gente erra de uma vez só. A gente compra o erro uma vez só. E Ele deixa a gente dividir em suaves duplicadas, em suaves parcelas. Olha que Deus bom, né? Olha que Deus bom. Tem o conceito de evolução dos espíritos. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. E os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram, logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produzirão na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Cara, mas que parábola, né? A parábola do semeador. A parábola do semeador demonstra a diferença de graus de evolução entre os seres, que é um dos princípios da doutrina que ensina o seguinte: todo espírito é criado simples e ignorante, e de encarnação em encarnação vai adquirindo conhecimentos e optando pelo caminho do bem ou da ignorância, segundo o seu livre-arbítrio. Se vocês pegarem a Gênese, tem essa parábola, tem uma explicação maravilhosa de Kardec, dos espíritos evoluídos, sobre essa parábola, sobre ali no início, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até chegar ao nominal, tá? E na graduação, na evolução dos seres, até chegar a ser um espírito inteligente, com E maiúsculo, que no caso somos nós, no reino nominal. Já com livre-arbítrio, se temos livre-arbítrio, temos responsabilidade de nossas ações. Tem o conceito da lei de causa e efeito. Sabemos lá, todo mundo, naquele momento que foram prender Jesus, na calada da madrugada, e Pedro tirou ali a espada e foi na orelha do soldado. E aí se passa esse ensinamento maravilhoso de Jesus. Quem por espada ferir, por espada será ferido. No momento de sua prisão, Jesus ensina ao apóstolo Pedro a lei de causa e efeito, ação e reação, ou plantio e colheita. A doutrina espírita explica que tudo o que fazemos, de bem ou de mal, retornará a nós mesmos, nesta ou em outras encarnações. É a justiça de Deus que nos recompensa com nossos bons atos e nos ensina com nossas atitudes impensadas, nos fazendo refletir e modificar nossas más tendências. Ou seja, a dor não vem para nos destruir, a enfermidade não vem para nos destruir, elas vêm para nos alertar que precisamos ser melhores. Ela vem com um ensinamento, uma professora, a nos ensinar a ser melhores, a nos educar, A virtude do Espírito é obtida por seus esforços em existências sucessivas, em se despojando pouco a pouco das suas imperfeições. Deus favorece todo homem de boa vontade para se despojar do mal e para fazer o bem. Gente, não sei se vocês já viram ali um espírita no umbral. Não sei se vocês já leram também Memórias de um Suicida, Por pior que eu esteja, por mais erro que eu tenha cometido, um minuto de prece, tirada realmente do fundo do coração, Deus está ali para me ouvir, porque Ele é onipresente. Ele está ali para me consolar, porque Ele é amor. Então, o Espiritismo consola,
o pai e a mãe, o irmão, o esposo, a esposa de alguém que se suicidou. Porque ele diz que não existe a condenação eterna. A condenação eterna, ela está até o momento do verdadeiro arrependimento. Porque para Deus não basta o arrependimento da carne somente, é preciso ser verdadeiro. E se o Espírito é eterno, e Jesus deixou isso bem claro, porque ele disse, meu reino não é deste mundo, então Jesus falava o Espírito, ele não falava a matéria. Ou seja, se em espírito eu me arrependo do meu suicídio, mesmo eu estando lá no umbral, no Vale dos Suicidas, e eu peço a Deus uma segunda oportunidade, eu consigo. Eu consigo porque Jesus deixou claro que Deus perdoa constantemente, sem distinção e sem tempo de perdão. Não há um limite para o perdão de Deus. Não há um limite para o amor de Deus. Por isso a doutrina espírita consola. Ela consola porque eu mesma perdi um sobrinho de 6 meses e vi uma das avós, a avó dele ali, por parte da mãe, dizer: o meu neto não vai ir para o céu. Porque o meu neto não foi batizado dentro de igreja nenhuma. Mas Jesus deixou claro que o batismo da carne lava a carne. Tomar um banho é muito bom. O verdadeiro batismo é o do Espírito. Tanto que Jesus disse: querem ser batizados com o mesmo batismo que eu serei batizado pouco antes de ser crucificado. E ter passado com coragem, fé, resignação, sem negar o amor de Deus diante de todo aquele sofrimento. Então a doutrina espírita consola essa avó que achou que seu neto não iria para o plano espiritual, num lugar evoluído, porque ele não recebeu a bênção de um outro ser humano aqui na Terra. A doutrina espírita consola, igual lembramos aqui, todo mundo aqui vai lembrar da minha prima Zezé, que seguiu anos e anos aqui na casa, faleceu pouco após a Covid. Uma vez ela me ligou, eu conversando com ela, eu disse a ela: prima, eu queria te falar uma coisa hoje. Eu te admiro tanto que você não tem noção. Porque tem tantos anos que você luta contra o seu câncer. Eu já te vi careca e descareca várias vezes na sua vida. E eu nunca vi você chegar perto de mim chorando, reclamando só. E hoje você está me ligando, conversando comigo, e você está sorrindo. Com essa tosse que você está sorrindo. E ela me disse: prima, eu estou feliz. Eu estou feliz porque antes eu me endividei e hoje eu estou pagando minhas dívidas. Eu estou retornando à casa celestial com menos dívidas, com meu espírito mais leve, mais puro, mais preparado para estar no lugar celeste melhor. E eu lembro disso, gente, com emoção. Porque naquele dia ela me ensinou algo tão grande que vocês não têm noção. Não têm noção. E ela disse para mim ainda, e eu sou consolada por ele, mesmo no meu sofrimento. Eu sou consolada. Porque hoje eu sei que eu estou sofrendo o efeito de uma causa que eu fiz lá nas minhas encarnações anteriores. Então, o Espiritismo ele é o consolador. Ele nos ensina isso. O Espiritismo realiza o que Jesus disse, o Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Terra, planeta, escola, o Espiritismo nos ensina que estamos todos aqui para aprender a amarmos uns aos outros numa mesma família universal. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Nós temos esperança de um mundo melhor, porque quem lê os livros da codificação,
Quem lê o livro há 2000 anos e agora Missionários da Luz, quem lê a história de um anjo, compreende que Jesus, o governador da terra, vem há séculos, séculos, milênios, enviando para nosso planeta espíritos mais evoluídos, trabalhando na seara do bem, para auxiliar-nos, nós espíritos ainda muito perfeitos. Porque Deus não quer perder nenhuma de suas ovelhas. Ele não vai deixar nenhuma de suas ovelhas queimando num fogo eterno. Ele não quer perder nenhuma. Então, de todas as maneiras possíveis, o nosso mensageiro, o nosso Messias, o nosso guia e modelo, Jesus, vem trabalhando ao redor da crosta do planeta Terra, enviando-nos Gandhi, Chico Xavier, Allan Kardec, o Papa que acabou de falecer, grande homem, grande presença de Deus, a nos abençoar. O próprio Messias Jesus esteve aqui a nos iluminar. Nós não estamos aqui ao acaso e nem a Deus dará, não. A doutrina espírita nos deixa claro que todo ato pensado e impensado é visto por Deus e é trabalhado novamente dentro de nós. Digo a vocês que é tão trabalhado dentro de nós que eu fiz esse estudo lá em Alegre. E hoje estou aqui falando coisas a mais que eu nem falei lá. E se eu fizer pela terceira vez, aquilo que eu aprendi hoje, eu vou aprender mais ainda. Porque, gente, por que Deus enviaria um só ser para trazer a consolação universal? Por exemplo, se ele envia alguém lá na África que fala em africano, que vive lá, certamente que seria difícil chegar até aqui mesmo com a internet, porque seria difícil. Ou se ele envia alguém aqui e lá tem um país que não tem internet nem nada, e essa pessoa aqui não pode ir até tal região para falar em Jesus, né? Seria difícil esse Consolador chegar. Mas Jesus sabe que o que fica dentro do espírito imortal é o conhecimento. Tudo aquilo que aprendemos desde quando éramos simples e ignorantes, princípio inteligente. Nós viemos adquirindo até nos tornarmos inteligentes. Tudo aquilo que aprendemos nessa encarnação pode ficar adormecido dentro de nós, mas não deixaremos de ter aprendido, de ter vivido em certa fase da nossa vida, em certo momento. Não deixaremos de exercer em certo momento. Isso que eu estou aprendendo aqui hoje com vocês, daqui a 100 anos, 200, quando eu reencarnar em outro lugar, né, terá me feito bem, terá me tocado. Porque aquele conhecimento que pegamos, nós nunca mais perdemos. Por isso é dito que todos nós estamos na nossa melhor reencarnação. Por mais difícil que seja, estamos na nossa melhor reencarnação. Porque hoje estamos aprendendo um pouco mais do que ontem. E amanhã aprenderemos um pouco mais do que hoje. Se eu digo para vocês que isso aqui é preto, pode passar 50 anos e vocês chegarem num lugar e alguém falar que é azul. Se você acredita que é preto, ninguém vai tirar de você que é preto. Se alguém conseguir provar para você que é azul, é porque você estudou muito para se conduzir a dizer que é azul. E mesmo assim você terá dúvida e vai procurar responder a sua dúvida, a sua pergunta. Porque não é preciso um ser só. Ah, porque a Carla falou, então é assim, eu vou bater o martelo. Não. Todos nós temos a capacidade do raciocínio, a inteligência necessária para pegarmos a Bíblia e lermos, para encontrarmos nela um Deus justo que criou os homens, e não um Deus injusto que os homens criaram. E é isso que a doutrina espírita vem nos alertar e nos dizer: buscai, meus filhos, o vosso próprio entendimento. Deixai a preguiça de lado. Abre os olhos, abre o véu, tira o leque e busca o vosso próprio conhecimento, a vossa própria evolução moral.
Porque a sua salvação não basta em vinténs materiais, em vestes bonitas e palavras bonitas, mas na face que você se vê. Pois ao desencarnar, teu espírito verá a tua face como ela é. Se ela é doente e enferma, ela será doente e enferma, e você se encontrará no lugar doente e enfermo. Mas se você conseguiu melhorar um pouquinho, ser um pouquinho melhor, fazer um pouquinho melhor para você e pelo seu semelhante, a sua face estará num lugar melhor. Ou seja, o inferno é o estágio da alma de cada um de nós. E Deus é para cada um de nós aquilo que colocamos dentro da nossa vida. Então, se você quer colocar Deus como consolador, veja Deus como consolador. Não como um Deus que oprime, que destrói, que julga e condena. Por isso, a doutrina espírita consola, é o consolador. Porque é isso que a doutrina espírita nos educa. É isso que ela nos ensina. E o espiritismo é uma religião, no sentido usual da palavra, como uma doutrina com rituais, dogmas, casta sacerdotal, cerimônias, privilégios, misticismo e práticas exteriores de adoração. O espiritismo não é uma religião, com isso não. Mas, no sentido filosófico de comunhão de pensamentos e sentimentos que liga os homens, pode-se dizer que sim, o espiritismo é uma religião. Apenas nesse sentido filosófico de laço que une os homens. O laço proposto por Allan Kardec, que deve unir todos os espíritas, é o laço da caridade. Porque sem a caridade não há salvação. A caridade é esse laço que nos une num sentimento de amor e de respeito por todas as criaturas. Essas são palavras de Allan Kardec. Todas as criaturas, os animais, as plantas, tudo no nosso planeta Terra é para ser cuidado por nós, foi emprestado para nós enquanto estamos aqui. Então, que nós aprendemos a cuidar da nossa natureza, da nossa paisagem, né? Porque eu não sei se vocês são igual eu. Eu não estou que se a gente está num lugar sujo, se a gente está vendo um animal ali triste, descuidado, a gente também fica mal. Mas se a gente vê um animal alegre, a gente vê um amigo da gente alegre, um lugar limpinho, organizado, a gente fica melhor. Então começa ali fora para a gente fazer aqui dentro, ou começa aqui dentro para a gente fazer ali fora, cada um a sua parte. E o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Ou seja, nós podemos copular com espíritos superiores e com espíritos enfermos ou inferiores. Depende de nós, porque semelhante atrai semelhante. Não é culpa do meu inimigo, não tem um inimigo que veio para me destruir, para destruir a terra. Eu sou meu próprio inimigo, quando eu trago para mim coisas ruins e negativas. Eu sou meu próprio amigo quando eu faço de mim luz e luz para aquele que está ao meu lado. Mas por que o espiritismo é o consolador prometido? A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de uma realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes deste mundo, os espíritos, que nos vêm descrever a sua situação. E o espiritismo restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, apaga naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sobre as quais o orgulho fundou castas e os estúpidos preconceitos de cor, classe, religião e sexo.
O Espiritismo, alargando o círculo da família pela pluralidade das existências, estabelece entre os homens uma fraternidade mais racional do que aquela que não tem por base senão os frágeis laços da matéria, porque esses laços são perecíveis, ao passo que os do Espírito são eternos. Uma mãe que tem um filho difícil dentro do seu lar, ou um filho que tem um pai, uma mãe e um irmão difícil, se ele é espírita e ele reconhece que ali há uma necessidade de reparação de uma vida passada, ali há uma necessidade de perdão, ela passa melhor, o filho passa melhor. Não é fácil, é muito difícil, mas ela passa na certeza de que Deus não me deu esse filho porque Ele não me ama, Deus não me deu essa mãe porque Ele não me ama, mas porque eu preciso aprender a amar essa criatura, eu preciso perdoar essa criatura. E aí a família, ela fica mais unida e ela compreende mais quando um tem ira com o outro, quando um tem alguma rixa com o outro, quando um filho é mais rebelde, o outro não, né? Pular um pouquinho, já deu 8 e substituindo a fé cega numa vida futura pela inquebrantável certeza resultante de constatações científicas, tal é o inestimável serviço prestado por Allan Kardec à humanidade. São palavras de Gabriel Delany, um estudioso, que estudou muito sobre Kardec. Pois que o Espírito de verdade veio a nos consolar, explicar, fortalecer nossa certeza na voz de Cristo ao dizer: se me amais, guardais meus mandamentos. E rogarei a meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o conhecimento. É o que fica eternamente conosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, não naquela época, porque não vê e absolutamente não o conhece, porque não tínhamos convívio, contato, não sabíamos ainda que existia um mundo espiritual ao nosso redor a todo instante. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. O que está em nós? O conhecimento que nunca perdemos. Vou pular um pouquinho, desculpa, gente. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador. Para quem não leu este livro ainda, o Consolador de Emmanuel, gente, é lindo. Esse livro é lindo. Porque Deus, onipotente e onipresente, enviaria a este planeta um homem apenas para esclarecer mais de 7 bilhões de seres humanos, quando poderia fazê-lo através de diversos enviados de sua parte, para confundir os orgulhosos e lembrar de maneira mais precisa que somos todos espíritos em trânsito de evolução, ou seja, eu não posso julgar, condenar o meu semelhante, porque eu posso, na encarnação passada, no momento de outra encarnação, ter praticado erros muito piores do que o dele. Não é porque eu evoluí um pouquinho hoje em tal parte que eu sou melhor do que ele. Eu posso estar agora no estágio menos ignorante que ele, mas um dia ele vai chegar no processo evolutivo, no estágio evolutivo, tão grande quanto o meu, maior do que o meu também. E o Espiritismo cumpre a promessa de Jesus à medida que ensina aos homens a observância das leis morais, o faz compreender o que o Cristo disse através de parábolas. Vem-nos abrir os olhos e ouvidos, porque nos fala tudo e claramente lógico, e tudo claro e logicamente. Levanta-nos o véu do que está sob certos mistérios, consola os sofredores, dando-lhes uma causa justa em relação àquilo que estão passando, que sofrem nesse momento. Ainda tem muito que vos dizer,
mas vós não podeis suportar agora. Nós ainda não compreendemos nem o início da codificação espírita, nem o início das parábolas de Jesus necessariamente. Para nós, esta é uma prova incontestável da necessidade de se aguardar a evolução da humanidade. Pois passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus foi claro. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, cuja finalidade é o amor. Sabendo que fora da caridade não há salvação. O Consolador nos ensina o caminho amplo da moralidade a atingir para ser feliz. Pois que é a doutrina do amor. Não nos endossa com a promessa do milagre, mas sim nos ensina que a dor só vem como grande educadora na estrada da evolução universal. Compreendemos que somos nós os próprios aguilhões de nossa felicidade. Concluímos, portanto, que não somos daqui, e sim estamos aqui apenas de passagem. Por Deus nos amar tanto, nos enviou 3 revelações, cada um em seu tempo certo. E o Espiritismo veio a ser implantado na eternidade do Espírito imortal, a fim de o consolar de suas dores, ainda na erraticidade, em busca da perfeição moral e intelectual e espiritual. Amém. Bom, aqui está a biografia de alguns livros que eu procurei. Se alguém tiver vontade de se aprofundar mais sobre o Consolador Prometido, é ler esses livros, né? Que é muito bom. O Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, cheio de amor e luz, iluminação, nosso coração, caminho seguro para nossa evolução. É a esperança de um mundo melhor, verdade celeste, justiça maior. Assim, Senhor Jesus, queremos vos agradecer por este momento, pelo aprendizado, Senhor, desta noite de hoje, pela presença dos bons amigos espirituais. Agradecer, Pai, por esta encarnação, por esta oportunidade de estarmos aqui a nos aperfeiçoarmos. Agradecer, Senhor, pela oportunidade que essa casa espírita nos dá de estar mais em comunhão contigo e com a espiritualidade celeste. E queremos lhe pedir, Senhor, que neste momento essa doutrina consoladora possa abranger todos os países, todos os continentes, Pai. Põe em mãos da vossa seara a aplicar passes aos enfermos de todas as nações. Muito obrigada, Pai, e que assim seja. Obrigada.